Então, essa nossa aula de hoje envolve novamente a elaboração dos esquemas pneumáticos, certo? Um elemento importante para o projeto de um sistema pneumático. Só para revisar um pouquinho novamente os conceitos que estão sendo trabalhados, sempre que a gente vai fazer um circuito pneumático, a gente faz a distribuição no esquema pneumático dessa forma, sempre na parte superior os atuadores, logo após os elementos auxiliares que comandam, controlam e regulam o fluxo, né, e escape rápido. Abaixo de cada atuador, o elemento de comando, a válvula de comando respectiva. Embaixo, os elementos de processamento. Logo embaixo, de sinal. E lá embaixo, o tratamento de sinal. Para cada atuador, num projeto de um sistema pneumático, nós sempre vamos colocar as válvulas, né, e fazer o esquema pneumático para cada atuador, sempre com essa distribuição, certo? E isso vai facilitar bastante o projeto. Então, a gente tem os atuadores, né, e tem os fins de curso de avançado e recuado, certo? E a partir deles, então, se a gente fizer uma sequência de equação booleana, de tabelas mostrando o movimento do atuador, a gente consegue, então, identificar quais são os sinais, né, que devem estar presentes em cada momento para fazer o atuador avançar, a gente vai chamar de atuador A, por exemplo, para fazer o atuador avançar ou para fazer o atuador recuar, né, os sinais de comando que são necessários. E eles vão estar sempre associados, então, né, aos fins de curso, né, de fins de curso recuado e fim de curso de cilindro avançado, a indicação da posição desses elementos, que pode ser, no nosso caso aqui, por elemento, uma válvula pneumática, ou pode ser uma válvula, um sinal elétrico proveniente de um sensor, né, que é colocado no próprio atuador do sistema, no atuador que possui, por exemplo, êmbolo magnético, tá? E aí, então, né, a forma de fazer sempre o circuito, esse esquema, é sempre colocar o atuador, dar um nome para eles, A, B, C, certo? Colocar a sua válvula de comando, tá? As válvulas de sinal que vão ter, tá? Novamente, uma válvula, um botão de start, por exemplo, fazer a conexão das válvulas de comando com os atuadores, avançado e recuado, fazer a ligação das válvulas de sinal com os pilotos de cada uma das válvulas de comando, tá? E assim por diante, então. E aí, então, definir quais são as válvulas que vão, então, em cada posição, se são válvulas de rolete, qual é o nome delas e assim por diante, em função da equação booleana, tá? Ok? Fazer a ligação, então, do ar comprimido com a válvula principal, a válvula de comando e assim por diante, tá? Então, são os elementos importantes que nós temos que estar trabalhando, tá? Nós, na pneumática, é só fazer uma revisão rápida, nós trabalhamos com os sistemas de lógica cabeada ou programada, tá? Então, esses métodos que a gente está vendo agora, eles são usados mais na lógica cabeada, certo? Então, a conexão entre os sinais que vão pilotar as válvulas, ou podem ser por conexão cabeada elétrica, ou então por conexão cabeada, um condutor pneumático, né? Um tubo de ar comprimido, um tubinho de ar comprimido, tá? E aí, esses métodos, então, auxiliam a fazer a ligação, então, desses elementos aí, tá? A gente sabe que todo circuito, toda a função de um sistema pneumático, ela pode ser representada por várias formas, tá? Geralmente, o cliente representa a função que ele quer que o sistema execute através de ordem cronológica e através de sentenças, né? Ele vai falar, geralmente, o projeto do sistema pneumático começa com isso aqui, ó, tá? Uma descrição em ordem cronológica do que vai acontecer. O cilindro avança, depois avança o B, retorna o A, retorna o B e assim por diante. É a função que o cliente deseja para o sistema
que nós estamos projetando para ele, tá? Nós podemos transformar isso da linguagem do cliente numa linguagem por tabelas, né, onde nós colocamos o cilindro A e B, e a representação, se ele avança, recua ou fica na posição que ele está, tá? Ou, como nós estamos trabalhando aqui na disciplina, nós podemos fazer a representação de forma vetorial ou então, principalmente, da forma algébrica, tá? Essa forma algébrica, então, é a mais importante para nós, juntamente com o diagrama trajeto-passo, porque nós vamos transformar a função numa equação matemática, na verdade, numa equação algébrica, numa equação onde nós representamos o avanço e o retorno pelos sinais mais e menos, e o respectivo atuador por um nome A ou B, ou C e assim por diante, que é o método apresentado pelo Prudente, né, pelo livro que nós estamos utilizando na disciplina. Tá? Então, essa é a forma ideal de trabalhar, porque os métodos que o Prudente apresenta, tá, estão ligados, então, com essa lógica, né, com a forma algébrica de representar. A forma algébrica, então, nos ajuda muito, né, a resolver os problemas de sinais dos atuadores, tá? Mas, junto com a forma algébrica, é importante sempre desenvolver os diagramas trajeto-passo ou trajeto-tempo, que são iguais. Só o que muda é o eixo X, que tem tempo no trajeto-tempo, e nesse caso, como está mostrado aqui, existe um passo, certo? E aí nós podemos representar o atuador, ele avançando, por exemplo, aqui dois cilindros, o cilindro A e o cilindro B, tá? Nós podemos, então, representar por cilindro recuado, posição 0 recuado, e posição 1 avançado. E este diagrama, então, ele mostra, né, o avanço, ou se o atuador fica parado em um certo passo, ou recua. Então, o conjunto de atuadores permite fazer isso, tá? Esse método, ele é importante porque a gente viu em aulas anteriores, né, que se nesse diagrama apresentar um pico sobe e logo desce, neste pico, onde sobe e desce, vai existir uma duplicação de sinais pneumáticos na válvula de comando desse atuador, tá? E ele vai travar em algum momento. Ele pode ou vai travar em algum momento. E aí, a função que a gente pretende para ele não vai ser executada. Então, vão ter dois sinais de comando pilotando a válvula do atuador e ele vai travar, então, em algum momento, o sistema não executa a função que ele está trabalhando. Até pode ser que ele trabalhe de um lado para o outro, mas chega num momento que, né, por algum motivo, acaba aparecendo os dois sinais juntos na válvula de comando e o sistema não trabalha mais, tá? Então, geralmente, se nós não temos esses sinais, né, de pico, né, sobe e desce, ou desce e sobe, tá? A gente pode usar vários métodos para fazer o projeto. O método direto ou intuitivo, que nós trabalhamos nas aulas anteriores, né? Na aula passada, a gente trabalhou, então, com o método do fim de curso com o gatilho, o rolete escamoteável, tá? E esses dois métodos, o primeiro método não pode ser usado quando eu tenho sinal bloqueador. Quando eu tenho sinal bloqueador, esse método não dá para ser usado, então ele não pode ser usado quando tem sinal bloqueador. Uma saída, quando eu tenho sinal bloqueador, é usar o rolete, o gatilho, né, o rolete escamoteável, que é colocado um pouquinho antes do final do curso do atuador, tá? Mas não é uma solução muito boa também a nível de execução de trabalho, porque ele torna o sistema lento, tá? Mas o sistema, né, entre esses dois, o sistema preferido é usar o método cascata, tá? Que ao invés de acionar um conjunto ao mesmo tempo, ele habilita e desabilita o sistema
com ar comprimido, com tubulações de ar comprimido, né, que habilitam ou não todo o sistema pneumático, tá? Então, o método cascata é preferido ao invés do método direto e fim de curso, tá? Mas ainda o método ideal seria usar o sequenciador pneumático, que é um sisteminha que usa válvulas especiais, que tem sequenciador pneumático. Elas executam passo a passo. São conjunto de portas E e O colocadas em uma única válvula, que aí habilita, então, o sistema a funcionar adequadamente sem que ocorra o bloqueio de sinal nas válvulas de comando, tá? Mas o método cascata é bastante usado, tá? Ele também, em relação ao método do sequenciador pneumático, torna-se um pouquinho lento, tá? Esse lento é frações de segundo, né? Porque eu vou ter mais válvulas que devem ser acionadas para transmitir o sinal pneumático para a válvula de comando. Mas ele é uma condição que não tem erro, não tem como gerar sinais bloqueadores no sistema, tá? Então, o que nós vamos ver hoje é esse método cascata. Como é que funciona esse método cascata, tá? Então, qual é o método que nós vamos utilizar para fazer o projeto de um sistema pneumático usando o método cascata, tá? Então, sempre esse método acontece, tá? Nós vamos sempre utilizar esse método quando no diagrama trajeto passo nós tivermos para os cilindros, né? Vamos imaginar aqui cilindro avançado e recuado. Quando nós tivermos no cilindro situações como essa, avança e retorna ou avança, sempre que nós tivermos, se esse aqui for o cilindro A, a condição a mais, a menos, na equação algébrica eu tenho a mais, a menos, ou a menos, a mais, sempre que eu tiver a troca de um sinal, mesmo sinal do cilindro, né, que corresponde sempre a um pico no diagrama trajeto passo, certo? Eu tenho sinal bloqueador e aí ou eu uso o rolete, o gatilho, ou uso o método cascata. Bom, o que é o método cascata, então? Ele se baseia no uso, então, de um certo número de válvulas ligadas em cascata, uma após a outra. Com esse método, tem-se um sinal de comando somente no momento necessário e pode-se realizá-lo com válvulas de comando biestável. Essas válvulas de comando biestável podem ser as válvulas 5 duas vias, por exemplo, tá? Pilotadas. Ou biestáveis quer dizer que elas podem ser pilotadas, certo? Então, é alguma coisa assim, ó. Nós vamos usar uma válvula, por exemplo, aqui, uma válvula 5 duas vias, tá? Biestável, que é pilotada. Então, ela é pilotada por um sinal pneumático aqui em P2 e também pilotada por um sinal pneumático aqui em P1. E essa válvula, que é a válvula cascata, então, aqui tem uma válvula só, nós já vamos ver quando tem duas válvulas ou três. Essa válvula pilotada, ela vai alimentar linhas do sistema. Então, aqui eu tenho duas linhas, a linha 1 e a linha 2. Então, vejam que, nesse momento, em função de nós termos, por exemplo, um sinal de piloto alto aqui, ó, o P2 é elevado, então ele acaba deslocando o centro da válvula para se nós tivermos um sinal de piloto aqui em P1, né, um sinal de piloto aqui eu tenho um sinal pneumático, a válvula, então, ela é deslocada, a posição do carretel é deslocado para a esquerda, e eu tenho, então, essa posição aqui, ó, tá? Ela toma essa posição. E nessa posição, o que acontece é que o ar comprimido, então, que está presente, então, nessa região aqui, tá? Ele acaba alimentando, então, ó, o ar vem até aqui, e nesse momento, então, ele acaba alimentando
ele acaba alimentando a linha 1, certo? E alimenta, então, essa linha auxiliar, que é a linha 1. E essa linha 1 fica pressurizada. E essa linha 1 é que vai acionar as válvulas de comando. E, por outro lado, eu tenho uma linha 2 que fica ligado, então, com a atmosfera. Tá? A linha 2 está ligada com a atmosfera. Então, nesse momento que eu tenho o sinal pneumático P1 aqui, eu estou alimentando com pressão a linha 1, e a linha 2, por consequência, está ligada na atmosfera, pressurizada. Então, a linha 2 está ligada com a atmosfera, né, e encontra-se despressurizada. À medida que eu pressurizar a linha P2, vejam, se por acaso eu colocar um sinal pneumático em 2, tudo isso vai se deslocar para a direita. E aí o que acontece é isso aqui, ó. Então, se eu pressurizar aquele ponto lá, tá? Veja o que vai acontecer agora. Pressurizei P2. Pressurizei P2. Então, o ar comprimido, isso vai acontecer isso aqui, ó. Aquela posição da válvula vai vir para cá, né? Essa posição, o carretel se desloca e vem para cá, ó. Tá? Ele vem para cá, então, tá? E aí, então, nessa posição, o que nós vamos ter é, então, que quando eu tenho o sinal pneumático P2, piloto P2 acionado, essa linha P2 é pressurizada, vem com ar comprimido, e a linha P1 fica ligado com a atmosfera, porque o que acontece, o sinal que vem também é esse aqui, ó. Eu coloco aquela posição, essa posição aqui, eu coloco lá. Eu faço isso. E aí, então, a linha 1, ela fica ligada com a atmosfera e despressurizada. Então, a função desse método cascata é simplesmente pressurizar uma linha e despressurizar outra. Ou vice-versa, pressuriza e despressuriza. A partir de um sinal pneumático, que serão os fins de curso do sistema. Tá? Então, os fins de curso do sistema, que é o A0, o A1, o B0, B1, C0, C1, D0, D1, é que vão estar aqui em algum momento, né, fazendo esse acionamento. E esses fins de curso, então, fazem o acionamento dessa válvula cascata, por enquanto só tem uma, tá? E essas linhas de alimentação L1 e L2 é que vão comandar as válvulas de comando, vão pilotar as válvulas de comando de cada uma das válvulas, de cada um dos atuadores, tá? Então, esses sinais aqui é que vão estar ligados com cada uma dessas linhas de cada atuador, fazendo o sistema acionar ou não, né? Fazendo avançar o atuador e despressurizando os sinais ou não, ou dando um sinal para a próxima etapa, tá? Essa é a ideia do método cascata. Então, vejam, se eu tenho duas linhas, eu tenho uma válvula de cascata, ligada em cascata, que vai comandar o sistema. Qual que é a nossa função no projeto? A nossa função no projeto vai ser identificar quantas válvulas eu vou precisar colocar aqui no meu sistema, que são ligadas em cascata, então uma atrás da outra, né? E quais os sinais que eu vou ter presentes em cada válvula para comandar o sistema. E aonde eu vou fazer a ligação de cada válvula de comando com essas linhas principais. Tá? Com essas linhas auxiliares, tá? Que são as linhas que vão comandar as válvulas de comando de cada atuador. Tá? Então, se eu tenho duas linhas, eu tenho uma válvula biestável. Tá? Uma válvula biestável. Tá? Ok? Como é o caso aqui, então, ó, tá? Tem uma válvula biestável. Ó, aqui eu tenho duas linhas. Aqui eu estou usando duas linhas, eu preciso de uma válvula biestável. Tá? Se eu tenho 3 linhas no meu sistema, vejam, se eu preciso de 3 linhas no meu sistema,
eu preciso agora, ó, 2 válvulas em cascata, ó. Essa aqui é a primeira válvula em cascata e essa é a segunda válvula em cascata, ou vice-versa, tá? Então, vejam que agora começou a aparecer a tal da cascata, certo? Elas estão em cascata. Então, eu tenho 3 linhas, preciso de 2 válvulas, tá? E assim, à medida que isso vai crescendo, ó, agora eu tenho 4 linhas, uma, ó, linha 1, linha 2, 3 e 4. Eu preciso, então, de 3 válvulas biestáveis em cascatas pilotadas, certo? E assim por diante. Olhem, vamos voltar no anterior aqui, ó, tá? Olhem só esse sisteminha aqui, ó. Quando P3, deixa eu apagar aqui o que não serve aqui por enquanto, tá? Olhem só como é que vai funcionar isso. Tenho 2 válvulas. Olhem só o que acontece sempre no circuito. Sempre o circuito pneumático em cascata, sempre ele vai pressurizar uma linha e despressuriza as outras linhas. Olha como está colocado aqui, ó. Se eu tenho sinal de piloto P3, então a válvula está nessa posição. Se eu tenho sinal de piloto aqui, ó, aqui não foi colocado, aqui o piloto P4 aqui, ó, P4. Ou se aqui tem sinal pneumático, ó, se aqui tem sinal pneumático. Vamos ver o que acontece, ó. Deixa eu apagar aquele que eu coloquei lá P4. Aqui, ó. Se eu tenho sinal P3, olha o que acontece. A pressão pneumática passa por aqui, passa pela válvula, e ela aqui cruza, né, não tá, cruza por cima, e ela alimenta a linha 3. Ó. Se eu tenho sinal P3, essa linha 3 ela fica pressurizada. E olha o que acontece com as outras linhas. Tá? Aqui ela aciona essa válvula e coloca a válvula, a primeira válvula aqui, ó, nessa posição. O que acontece com a linha 1? A linha 1 está aqui, ó, essa linha 1, ela fica ligada, então, ó, por meio desse orifício, ela passa por aqui, não tem conexão, fica ligada com a atmosfera. Então, a linha 1 está despressurizada quando eu tenho sinal 3. Tá? Vejam que a linha 2, ó, também, ó, quando eu tenho o sinal P3, tá? Olha o que acontece, o sinal P3, ó, ele atua aqui, ó, empurrando para cá. Ó. Então, ele também, ó, despressuriza a atmosfera, também despressuriza a linha 2. Quer dizer, a linha 2 a linha 2 e 3 estão com pressão atmosfera, enquanto somente a linha 3, a linha 1 e 2 está despressurizada, e a linha 3 é que se encontra pressurizada. Quando eu tenho o sinal P3 aqui, ó. Tá? Ok? Agora, vamos imaginar que eu tenho o sinal P3. Deixa eu apagar. Vamos imaginar que eu tenho o sinal P3 e tenho também o sinal P2. Aí eu acho que não vai funcionar aqui, tá? Se eu tenho o sinal P2, olha o que acontece com o sinal P2. Vamos imaginar que eu tenho agora o sinal P2, certo? O P2 é dominante. Então, essa posição aqui da válvula, a posição 1 vem para a direita. E a válvula fica assim, ó. Ela liga para cá e liga aqui, ó. Certo? Liga aqui. Então, se eu tenho o sinal P3, o que acontece com o sistema? P2. Então, o sinal pneumático, tá? Então, o P3 tem que estar desacionado, e aqui embaixo eu tenho que ter sinal P1, ó. Só posso ter sinal P1. P1 aqui embaixo vai ficar assim, ó. Então, a pressão atmosférica, aqui P1 acionado e P2 acionado. Então, se eu tiver P1 acionado e P2 acionado, ó, olha o que acontece, a pressão vem para cá e vem para cá, aciona a linha 2. Enquanto que a linha 3, pela posição que está aí, ó, a linha 3, ela fica ligada, então, ó, com a atmosfera aqui embaixo, e a linha 3, ó,
também fica ligada com a atmosfera. Desabilita a linha, habilita a linha 2, fica pressurizada, e a linha 3 e a linha 1 ficam despressurizadas, tá? E somente a linha 1, então, fica pressurizada. Somente a 1 fica pressurizada e ela vai alimentar, então, as válvulas de comando que ali precisam ser, naquele momento, pressurizadas. Então, a função dessas válvulas, pessoal, é simplesmente a combinação dos sinais de pneumáticos P1, P2, P3, é que faz ter somente sempre uma só linha acionada. Essa é a função. Somente vamos ter uma linha acionada do sistema. Tá? É a função, então, da cascata. Então, aqui nós temos 3 linhas, temos 2 válvulas, certo? Na sequência aqui, nós temos 4 linhas, precisamos, então, de 3 válvulas cascata. E assim vai, tá? 3 válvulas cascata. Isso, então, 4, 3, nos dá, então, o seguinte, se nós precisamos ter no nosso sistema pneumático N linhas, nós precisamos N-1 válvulas. N linhas implica em N-1 válvulas. Sempre essa vai ser a regra, tá? Para nós fazermos o projeto pelo método cascata. Preciso de N linhas, preciso então de N-1 válvulas em cascata. Agora vem o seguinte: como é que eu faço para determinar o número de linhas que eu preciso? Tá? Então, agora vem então o método para fazer o projeto pelo método cascata. Tá? Então, existem algumas regras que devem ser realizadas. Tá? Então, nós temos então uma equação algébrica. Então, vamos olhar aqui nesse esquema aqui, nesse slide. Essa aqui é a equação algébrica do nosso movimento. A mais C menos, B mais C mais, B menos A menos. Primeira regra: deve-se substituir as sequências em grupos de modo que esteja presente somente o curso positivo ou negativo de um cilindro. Entenderam? Então, nós temos que substituir essa sequência A mais C menos, B mais C mais, B menos A menos, por dividir em grupos, de tal forma que só esteja presente em cada grupo somente um sinal do atuador, ou positivo ou negativo. Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo, tá? E sempre tentar dividir no menor grupo possível de situações. Eu podia ter um grupo aqui, A mais, só tem o sinal positivo dele, depois vem o C menos, é outro grupo. Aqui também, B mais, C mais, B menos, A menos, mas isso dá 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Não é o nosso caso. Tá? Então, nós temos que dividir no menor grupo possível. Então, essa equação algébrica, nós poderíamos dividir ela em 2 grupos, sem que ocorra a presença de sinal positivo e negativo do mesmo atuador no grupo. Então, se eu dividir isso aqui assim, isso um grupo, isso aqui outro grupo, só tem um sinal a mais nesse grupo, somente tem um sinal de C nesse grupo e somente um sinal de B nesse grupo. Já o outro grupo tem só um sinal C mais, de avanço do C, um só sinal de recuo do B e um sinal de recuo do A. Então, eu dividi em 2 grupos. Poderia fazer assim? Vamos colocar aqui. Dividir em 2 grupos assim, Não dá. Por quê? Porque aqui eu tenho um sinal de C que recua e aqui eu tenho um sinal de C que avança. Nesse método, eu não posso ter o mesmo cilindro com avanço e retorno dentro do grupo. Tá? Tem que ser só o avanço ou só o recuo dele. Então, isso não dá. Nesse método não dá. Tá? Daria para fazer também alguma coisa assim,
Vamos também imaginar aqui. Ó, também não deu. Aqui no primeiro grupo não tem repetição de cilindro, mas no segundo grupo tem repetição do cilindro B. Ó. Ele avançou e depois recuou. Então, o grupo não pode ter duas letras iguais no mesmo grupo. A letra representa o atuador, né? Avanço e retorno. Então, cada grupo não pode ter duas letras iguais. Não pode ter, no final das contas, dois cilindros avançando, recuando ou vice-versa, certo? Essa, então, é a primeira regra desse nosso método, tá? Então, o que acontece é que, nesse exemplo, então, ó, só podemos ter esses grupos aqui, ó, tá? Temos dois grupos. Então, cada grupo vai definir, então, linhas. Então, eu preciso de duas linhas auxiliares. Então, cada linha auxiliar, ela vai fornecer sinal, né, para o grupo, para acionar o grupo ou desacionar o grupo, tá? Aí vem a regra 2. O curso do cilindro do grupo 1 deve ser garantido por sinais que chegam da linha auxiliar 1. Então, a linha auxiliar 1 vai fornecer os sinais para que aconteça o A+, o C- e o B+. Enquanto que o curso do grupo 2, que é C+, B-, A-, deve ser sempre garantido pelos sinais que chegam da linha auxiliar 2, certo? Então, a linha auxiliar 2 vai alimentar o curso 2 aqui, ó, tá? Vai fazer com que ocorra esses movimentos aqui, e a linha auxiliar 1 vai fazer com que aconteça esses movimentos. O 1 vai fazer A+, C-, B+, e o grupo 2, a linha 2 vai fazer C+, B-, A-. Então, se eu tenho duas linhas, eu preciso de uma válvula, nesse caso, uma válvula de cascata, em cascata. No caso, uma válvula só, biestável. Fechou? Então, tenho como calcular os grupos. Os grupos definem o número de linhas, e o número de linhas, então, define o número de válvulas em cascata que vão ser utilizadas. Regra 3. Aqui eu coloquei algumas informações que estão no livro. O último fim de curso que é acionado em cada grupo deve comutar a alimentação de uma linha àquela sucessiva. Fica mais fácil entender isso aqui, ó. Ou seja, o primeiro fim de curso do grupo 1 gera o sinal P1 que determina a alimentação determina a alimentação da linha 1. E o primeiro curso do grupo 1. O primeiro fim de curso do grupo 2 gera o sinal P2 que determina a alimentação da linha 2 e o primeiro curso de 2. Então aqui, ó, quem que vai ser o P2? Está aqui o P2, ó. Quem que vai ser o P1? Está aqui o P1. Quem que vai comandar essas duas válvulas, essa válvula biestável, com o sinal P1 e P2? É o que está escrito aqui, ó. O primeiro, não é que está errado isso aqui, ó. Isso aqui está certo, tá? Eu só tirei aquela definição em cima porque é difícil de entender ela, tá? Ou seja, aqui fica mais fácil de entender, ó. O primeiro fim de curso do grupo 1 gera o sinal P1. Tá aqui ele, ó. O primeiro fim de curso do grupo 2 gera o sinal P2. E os outros fins de curso alimentam, então, o sistema também. O que vai acontecer aqui, ó. Vamos para esse. O que está ocorrendo é apresentando essa equação algébrica aqui, então. Tá? Os outros fins de curso que pertencem a cada grupo funcional recebem a alimentação da linha que alimenta o mesmo grupo.
Ou seja, como é que nós vamos começar a fazer o projeto do sistema? Da mesma forma, aqui tem só 2. Tá? Vamos colocar aqui esse sinal aqui, ó, a mais. Aqui tem uma equação com 3 cilindros, a sequência não é o mesmo, tá? Vamos fazer aqui de novo. Aqui tem uma outra equação para a gente entender esse sinal, tá? Um pouco mais simples. A equação nesse ciclo aqui, ó, é mais simples, são 2 cilindros. A mais B mais, B menos A menos. Então, eu tenho que dividir em grupos. Isso aqui é um grupo, avança A, avança B. Esse é outro grupo, recua B, recua A. Vamos fazer a mesma tabela que nós fizemos anteriormente, no método direto ou no método com fim de curso com rolete, com gatilho. Vamos fazer a tabela, são 4 passos, né? Um passo, primeiro passo, o B mais é o segundo passo, B menos terceiro. Então, ó, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo ou fase e quarto passo. Vamos colocar a equação na tabela. A mais, a segunda é B mais, a terceira é B menos e a quarta é o A menos. Colocamos a equação que está em cima, aqui, ó, A mais, B menos, A menos. Como é que nós vamos fazer o método que a gente está trabalhando sempre? Eu pego a letra maiúscula, levo para a fase seguinte e transformo em letra minúscula. O positivo se transforma em 1. O A+, para chegar no A+, ele tem que acionar o fim de curso A1. Então, o A1 vai acionar o B+. O A1 aciona o B+. Quando chega no fim de curso B+, então, ó, o Bzão vem para baixo, fica negativo, Bzinho, e o mais indica qual é o fim de curso, avançado ou recuado, 1. Então, B1 vai acionar B-. Opa, aqui que vai dar o pepino, tá? Na sequência vem o B vem para baixo, se torna B0, certo? E o menos se torna Bzinho, né? E o menos vem para baixo, 0. Então, o valor de o cilindro recuado, B-, ele é obtido quando eu tenho o fim de curso B0 acionado. E o B0 aciona o A-, tá? Então, avança o A e menos. E aí ainda vem novamente a etapa seguinte, corresponde à etapa 1. Tá? A etapa 1 novamente está aqui. Ó. Então, ela repete aqui. Ó. Então, o A vem para cá, fica as A, e o menos vem para cá e fica 0. Então, o A0 é que vai fazer depois o A+ avançar. Tá? Então, continua aquelas regras, tá, que nós temos antes. Só que agora, olha o que aconteceu, gente. Se nós fizermos deixa eu ver se está na sequência. Não está. Se nós fizermos na sequência o diagrama trajeto, passo, deixa eu mostrar aqui nessa própria figura. Vamos supor que a gente queira fazer o diagrama trajeto passo. Vou repetir só lá, de novo, lá no finalzinho, ó, vou repetir aqui a etapa 1, que é A+, e aqui era o A0. Então, se eu fizesse o diagrama trajeto passo, ó, o diagrama do cilindro A, o A, tem que fazer os dois aqui, ó, não vai dar, não vou ter espaço para fazer os dois aqui. Veja que há uma mudança de sinal A+, B+, não aqui, ó. Aqui existe uma mudança de sinal, ó, de B para B-. Então, no diagrama trajeto passo, isso aqui é um pico. B+, B-. E aqui existe também, ó, o A-, A+.
Então, existe também um pico aqui, ó, para baixo, a menos, a mais. A menos, a mais. Então, ó, nesses dois elementos aqui, ó, em B0 e em A1, vai ter um sinal bloqueador na válvula de comando. E aí, o que eu preciso é eliminar esse sinal bloqueador aqui, ó. Tem um sinal de bloqueio em cada uma das válvulas. E eu preciso eliminar esse sinal. Então, vamos eliminar o sinal usando o método cascata de projeto. Tá? Então, nesse caso, vejam que há umas regrinhas. Ó. Vou apagar tudo de novo. Olhem o que acontece, voltando às regrinhas. Ó. Aqui eu tenho o fim de curso do o primeiro fim de curso do grupo 1. Ó. Este aqui, ó, era para ser o... Este aqui é o primeiro fim de curso do grupo 1. Este aqui é o primeiro fim de curso do grupo 2. Olhem o que diz o método. O primeiro fim de curso do grupo 2 gera o sinal T2, se for esse o caso. O primeiro fim de curso do grupo 1 gera o sinal P1. Então, esse sinal que vai estar nessa tabela do primeiro fim de curso do grupo 1 e o primeiro fim de curso do grupo 2 é o que vai gerar os sinais, né, para o sistema. Tá aqui a colocação. Tá? Ok? Então, ó, já mudou aqui o sisteminha? Ó, o A0, então, ó, é o primeiro fim de curso e o B1 é o primeiro fim de curso do grupo 2. Então, quando nós vamos elaborar o circuito pneumático, esse A0 e o B1 vão estar comandando a válvula de cascata, enquanto os outros fins de curso vão receber o sinal dela. Tá? Então, olha o que vai acontecer aqui nesse esquema. Eu tenho isso aqui, ó. Olhem lá a válvula cascata e as duas linhas, ó. Esta aqui é a linha 1, que vai alimentar um conjunto de válvulas, e por sua vez vão alimentar o A+, A-, B+, e B-, tá? E esse aqui é o sinal pneumático P2, né? E a linha 2, ó. P1, P2, linha 2 e linha 1. No nosso exemplo, ó, é esse aqui, ó. Esse aqui é o exemplo A+, B+, B-, A-. Então, o primeiro sinal do grupo 1 é o piloto da válvula cascata. Está aqui o A0. Como ele está na condição acionado, né? Inicialmente o sistema começa com ele acionado, eu coloco a posição de acionado. Então, o A0, ó, ele pilota, o A0 pilota a válvula de cascata. O B1, que é o primeiro sinal do grupo 2, o primeiro fim de curso do grupo 2, ele também pilota a válvula cascata, B1, ó, B1. Então, de cara, nós tiramos pelo método que A0 e B1 pilotam a válvula cascata, que por sua vez vai habilitar o ar para a linha 1 e para a linha 2. Nessa posição que está, quando o A0 está acionado, ó, a pressão pneumática vem por aqui, passa pela válvula e pressuriza a linha 1. E a linha 2, ó, está ligado com a atmosfera despressurizada. Quando eu tenho o sinal B1, a comutação da válvula, ele pressuriza a linha 2 e despressuriza a linha 1. Então, a gente pode enxergar por aqui, ó, do método, na tabela. Esses dois elementos é que vão identificar isso na hora de fazer o esquema pneumático. Tá? Então aí, ó, A1 e B0, que eu coloquei em azul clarinho, então aí, ó, são os fins de curso que vão receber os sinais da válvula cascata. Ó. Ou seja, vão receber os sinais das linhas
de comando das linhas auxiliares, 1 e 2. Ó. Então, vejam aqui, ó, nessa condição, se eu alterar, se eu tiver sinal B1, né, e o A0 não tiver sinal, se eu tiver sinal B1, essa linha aqui vai ser pressurizada e veja o que acontece. Ó. Eu vou colocar aqui, mudar a posição da válvula. Então, a gente vai ter isso aqui. Ó. Essa é a posição da válvula. Opa, fiz demais aqui. Essa vai ser a posição da válvula, quando eu tiver sinal em P2. A válvula vai estar para cá e aqui, ó. Ela vai estar assim, essa posição. Isso vai para lá, né? E alterna, então, a posição da válvula. Então, se eu tiver B1 acionado, assim, então, se o B1 estiver acionado, vai passar o ar comprimido por aqui, ele pilota essa válvula, e a válvula, então, vem para essa posição que eu coloquei aqui em vermelho. O ar comprimido, olhem só, o ar comprimido, ele vai passar, então, por aqui, vai passar por aqui e vai pressurizar, eu queria o contrário, era o que estava ao contrário aí mesmo, pressuriza essa linha 2. Essa linha 2 faz com que o cilindro B recue. Isso aqui vai estar ligado, então, com a válvula de comando B-, com o piloto B- da válvula de comando do atuador B, diretamente. Ó. Com essa linha 2, ela só vai alimentar a válvula de comando. Aqui eu vou ter uma válvula de comando do atuador. Aqui eu vou ter o atuador B, né? O atuador B. E aqui eu tenho a válvula de comando do atuador B. Né? Vai ser algo assim. Tá? Então, essa linha aqui, ela vai pilotar o B-, recuar o atuador B. Aqui eu tenho o sinal B+, e o B-. Então, essa linha vai alimentar o B-. Faz com que o B recue, e quando o sino B recuar, certo? Ele vai acionar o B0 e vai lhe comutar a válvula. Tá? Ok? Vamos ver na sequência. Quando eu tiver ar comprimido aqui, ó, vou apagar de novo tudo isso aqui. Ó. Quando eu tiver a situação como está aqui, ó, A0 está acionado. Quando eu tenho, então, ar comprimido em A está acionado, então eu tenho pressão nessa linha aqui, que pilota essa válvula aqui. Aí, então, P1 está acionado, certo? E P1, então, empurra a válvula de comando para essa posição que está no desenho aqui. Ó. O ar comprimido, então, a pressão passa pela válvula, alimenta a válvula, a linha 1. Enquanto que a linha 2, ó, a linha 2 é ligada com a atmosfera, despressurizou a linha 2. A linha 1 está pressurizada. Então, a linha 1 pressurizada, vejam que se o B0 está acionado, ele passa por B0 e faz o ar recuar. Essa pressão também atua ao mesmo tempo aqui em B, que é o botão de start do ciclo, que faz o A+ avançar. Se eu apertar o botão nesse momento, o A avança. Tá? E faz também o seguinte, ó, se o A1 estiver, se a válvula estiver nessa posição, quer dizer, eu não acionei, então ainda a válvula, não, desculpe, se o A1 estiver acionado, quando o A1 estiver acionado, eu já deixei o ar comprimido pronto aqui, ó. Quando ele acionar o A1, essa posição vem para cá e ele faz o B avançar. Então, esse sinal aqui, ó, o sinal do B1, ele vai atuar em 3 válvulas, né? Na válvula, vai estar ligado em série com o A1, o B0 e o start, habilitando um sinal ali para que naquele momento que a condição do fim de curso for satisfeita, essas condições foram satisfeitas, ele libera o sinal para avançar ou recuar
A mais, A menos ou B+. Aí, o circuito se torna esse aqui, então. Ó. Aí está o esquema completo, então, desse circuitinho aí. Tá? Então, o importante para nós é que B1 e A0 são os primeiros fins de curso de cada grupo, são os sinais, então, que pilotam a válvula cascata. A válvula cascata alimenta duas linhas, a linha 1 e a linha 2, que vai alternando pressão e não pressão. Tá? Então, ela vai ligar uma linha à atmosfera e a outra pressuriza, e assim por diante, vice-versa. E os sinais, B0 e A1, são sinais que vão pilotar diretamente, então, de alguma forma, eles vão pilotar diretamente a válvula de comando dos atuadores. O B0 acionado, ele faz o A recuar, e o A1 acionado faz o B avançar. E a linha 1, a linha 2, faz o B recuar. Gente, com este método, você vai trabalhar sem ter problemas do sistema falhar em algum momento. Então, naquela condição, avança 1, recua, você vai operar sem problema nenhum do sinal comum do sistema. Tem um sinal duplo na válvula de comando que impede o movimento do atuador. Tá? Então, é o método cascata. Algumas regrinhas ficam fáceis de visualizar. Então, à medida que eu vou pegando as regrinhas, eu vou colocando no sistema as válvulas, tá? De fim de curso. E as outras, para realizar as outras, nós temos que pensar também um pouquinho, tá? Então, por exemplo, não fica muito evidente aqui, como é que vai estar a disposição dessas válvulas no circuito. Mas já eliminando duas aqui, eu sei que aqui em cima eu vou ter outras duas que sobraram, e aí eu tenho que pensar como isso vai alimentar o sistema. O método não é assim também tão simples, tá? Não é toda tão simples assim, mas ele permite que vocês tenham uma visão completa do sistema. Depois que vocês elaboraram esse esquema, vocês ainda vão colocar lá no FluidSim ele e vão simular para ver se a condição da função desejada do cliente, a equação algébrica, é satisfeita ou não. Se não há ainda algum problema no sistema. Tá? Então, aí o simulador ele vai realmente ajudar vocês. Mas o simulador vai ajudar vocês somente depois que vocês têm essa grande parte do sistema pronto. E talvez não funcionou direito, então eu me enganei aqui, ou ela é acionada, ou não é acionada, aí a gente faz as pequenas correções no sistema que a gente projetou. Mas então é fundamental as duas condições, usar o método e simular no simulador para ver se realmente funcionou. Se não funcionou, corrija o método aqui. Tá? Porque, como eu falei, essa partezinha aqui, o método não deixa bem claro como é que vai ser. Tá? Mas o método, eu diria assim, ele ajuda mais ou menos em 70% a resolver o problema da configuração. Os outros 30% é o ponto que eu tenho que pensar. Pensar em como vou distribuir as válvulas para que o sistema funcione. E aí, então, o FluidSim, simular, é uma boa ideia para ir testando as posições que devem ser colocadas no sistema. Tá? Então, esse método cascata ele tem essa função. Tá? Então, é assim que ele funciona. Gente, explicando aqui, é fácil explicar quando eu tenho 2 cilindros, mas agora, quando a gente começa a colocar mais atuadores, tá? Fica difícil de identificar tudo isso no sistema. Veja um exemplo que tem aqui, que é um caso que tem os 3 atuadores. Eu acho que essa equação aqui, é aquela equação do primeiro exemplo lá, A mais B mais C. Deixa eu voltar lá para ver se é aquilo lá.
Eu acho que é essa aqui, ó. Não, também não é essa aqui ainda. É outra equação, ó. Só que agora nós temos aqui três atuadores, ó. Três atuadores que estão distribuídos em dois grupos, ó. Dois grupos. Grupo 1 e grupo 2. Então, nesse esquema, nós já sabemos de cara que vão ter duas linhas auxiliares. Eu vou fazer essa tabelinha do jeito que a gente sempre fez. Cilindro a mais, vou sempre estar colocando o sinal a menos ou mais vai para 1. B menos ou mais vai para 1. C menos, mais vai 1. A ou menos vai 0. E assim por diante para os sinais que alimentam cada caso. E o a etapa 1. Tá? A mais, então aqui vai o B e o 0, B0. Então, esse aqui é o primeiro passo de novo. A gente vai fazer essa tabelinha. Ah, eu preciso, então, aqui, ó. De cara, então, eu sei que esse aqui é o primeiro grupo. Esse aqui é o segundo grupo, ó. A tabelinha cresceu um pouquinho agora. Tem o sinal de pilotagem. Então, ó, P1 é o sinal de pilotagem do primeiro grupo, que é o primeiro fim de curso do grupo 1. E o sinal de pilotagem P2 é o C1, que é o primeiro fim de curso do grupo 2. Tá? Eu tenho dois grupos. Eu preciso de duas linhas e, como consequência, uma válvula de biestável. Tá? Então, apesar desse aqui ter 3 cilindros, ó, o circuito vai ser também com 2 sinais pneumáticos. Ó. Só que, o que acontece? Ó, eu tenho agora sinais A0, A1, B0, B1, C0 e C1. Ó. Deixa eu fazer aqui. Eu coloquei aqui em cima. Aqui a tabelinha. Acho que não sei porque ela não apareceu. Estava ali já. Tinha colocado ali, só que não apareceu. Está aqui a tabela. O primeiro sinal de pilotagem B0. Está aqui ele. O primeiro rolete do grupo 1. Primeiro fim de curso do grupo 1. Primeiro fim de curso do grupo 2, C1. Está aqui o C1. Ó. Alimentam, então, P2 e P1. O A1 vai estar na posição, ó, o A1 está na posição que ele vai acionar o B+, ó. Então, ele está embaixo do B+. O A1, ó. Te matei o A1. O B1 está embaixo do C. Aqui está o C+. Então, o B1 está aqui, ó. Está aqui o B1. Eliminei o B1 aqui da jogada. O A0 está embaixo do C. Faz o C recuar. Está aqui ele, ó. Faz o C menos. Eliminei ele aqui, ó. E o C0 tem que estar embaixo do B. Ó, o C0 está aqui, ó. Está embaixo do B menos, ó. Faz o B recuar. Coloquei esses elementos aqui, ó. Agora, então, eu vou fazer a ligação de cada um deles com a válvula de comando e vou ligar esses sinais às linhas de comando. Né? O A1, ó, deixa eu apagar aqui em cima. Borracha. O A1 está no grupo 1. Então, eu pego esse sinal A1 aqui. Esse sinal A1 está no grupo 1. Então, ele é alimentado pela linha 1. Então, o que eu faço? Ó, onde é que está o A1 aqui? O A1 está acionado pela linha 1. O B1 está no grupo 1, linha 1. B1 está onde? Está aqui o B1. Ó. B1 ligado com a linha 1. E a linha 1, então, está ligado com a válvula de comando, com a válvula de cascata. No grupo 2, o A0 está ligado no grupo 2.
Então, o A0 tem que estar ligado com a linha 2. Vamos ver onde está o A0 aqui. Meu Deus, A0. A0, está aqui. O A0 está ligado com a linha 2. Está aqui a linha 2. E o C0 também está ligado na linha 2. C0, está aqui o C0. Também, ó, o sinal dele está ligado com a linha 2. Está pronto o circuito. Ainda adicionei um botão de Start ligado com a linha 1 aqui, ó, para dar o Start do ciclo. Tá? Não foi, no desenho aqui não tinha nenhum sinal de nenhum, né, aqui, mas aqui foi colocado um Start do ciclo, para iniciar o ciclo. Tá? Ou então, se não tivesse o botão 1, eu ligaria aqui o A+, né, o A+, com a linha 1, ó. O A+, se não tivesse o botão de Start lá, ó, ele estaria ligado com a linha 1. Então, o sinal de pilotagem do A+, estaria ligado diretamente com a linha 1, se não houvesse, então, essa de Start aqui. Ó, tá? Então, é assim que o método trabalha. Tá? Então, vejam que torna simples fazer o projeto também desses circuitos. Tá? Uns 70% a gente consegue resolver com as válvulas, né? Vocês puderam ver aqui que, olhando a posição de cada sinal no grupo, eu ligo o sinal, a linha do grupo 1 ou do grupo 2, e aí o circuito vai funcionar sem que tenha problema de haver, então, dois sinais comuns ao mesmo tempo nas válvulas de comando, que são essas válvulas aqui. O problema sempre é a possibilidade de ocorrer sinais duplos de comando nessas válvulas aqui, que a gente acaba não sabendo para onde que vai, qual que é o sinal dominante. E o sistema fica incerto. Tá? Ok? Então, isso é eliminado como método cascata. Tá? Na realidade, aqui, ó, nessa equação aqui algébrica, não teria nenhum sinal bloqueador também, né? Mas o método, então, permite também que você faça isso. Ó. A mais, B mais, C mais, A menos, C menos, B menos. Não tem, né? Não tem nenhum sinal bloqueador aqui. Ó. Não tem nenhum triângulo, né? No diagrama de comando. Mas, com isso, você usou o método cascata para fazer o esquema pneumático. Pega tudo isso aqui, monta agora no FluidSim e realmente simula para ver se tudo deu certinho. Tá? Porque o que pode acontecer ainda? Eu não sei se isso aqui está acionado, né, ou não, né, ó, se é um A0 ou um C0. Ainda para poder fechar o circuito, nós vamos ter que colocar aqui sinal de atuador avançado, acionado inicialmente, ou não. Tá? E a gente faz, então, o circuito pneumático que a gente precisa. Ok? Então, é o método, né, cascata. O grande problema dele é o tempo, né? Então, ele acaba reduzindo um pouquinho a velocidade do circuito, porque eu tenho mais válvulas, né? O ar comprimido tem que passar por aqui, acionar essa, depois ele passa por essa, aciona a linha, que passa por essa, aciona o outro válvula de comando que aciona o cilindro. Então, se isso aqui tem uma resposta de alguns milissegundos, você vai somando esses milissegundos e tu tem a resposta do sistema, a resposta dinâmica do sistema. Então, torna um pouquinho mais lento o sistema, porém, não tem problema de travamento. Essa é a vantagem. Tá? Isso, então, é o que torna o sistema melhor. Tá? E aí, então, o livro apresenta outros exemplos. Então, aqui já é um caso com mais grupos. Ó. Então, ó, nesse sisteminha aqui, a equação booleana é essa aqui, a equação algébrica. A mais, B menos, C mais, C menos, A menos. Tenho que dividir em grupos que não repitam a letra. Ó, aqui não repetiu a letra, não repetiu a letra, não repetiu a letra. Então, 3 grupos. De cara, então, na tabela. A gente faz de sempre. Ó. A letra, o sinal de avanço de mais transforma em minúsculo, o mais transforma em 1. Esse aqui aciona B+. Bzão aqui em cima vem para o próximo passo, é o B minúsculo, vem para cá, é o 1, fim de curso avançado, e assim por diante. O primeiro, né, o primeiro fim de curso, então aqui eu tenho 3 linhas, vou precisar de 3 linhas,
preciso, então, de duas válvulas cascata. Grupo 1, o A0 vai dar um sinal de P1, para a primeira válvula de comando, válvula de cascata. O B1 é um sinal de piloto para a primeira válvula cascata, e o C1 é o sinal também de pilotagem de uma válvula cascata. Esses outros, A1 vai ser ligado com a linha 1, o B0 vai ser ligado com a linha 2 e o C0 vai ser ligado com a linha 3. No final, tem que fazer ainda uns ajustes para ver se esses B0 e B1 são acionados, normalmente acionados ou não, e faço a ligação deles. Deixa eu ver se tem aqui um exemplo aqui, tá? Olha aqui os pontos das válvulas, e aí o circuitinho fica aqui, ó, tá? Então, esse é o circuitinho completo deste esquema aí que, por último, que foi colocado, tá? E aí, então, tem duas linhas, ó, desculpa, nesse caso tem três linhas, ó, a linha 1, a linha 2 e a linha 3. Se a gente for fazendo a tabela e levando os dados da tabela no desenho, no esquema, a gente consegue com facilidade fazer tudo isso, ó. Então, aqui vai estar o botão de start, ó, mudou um pouquinho o botão de start agora, ele aciona o A0, que faz pilotar a primeira válvula, depois a segunda válvula cascata aqui, né, segunda válvula, ou primeira válvula, segunda válvula, e as linhas 1, 2 e 3, que acionam, então, os respectivos fins de curso, que acionam, então, dão os sinais para avançar ou recuar os atuadores, tá? Então, o método cascata é esse, pessoal. Fica já difícil, né? Aqui já explicar todo o funcionamento, a melhor coisa é pegar esses esquemas aqui e colocar no FluidSim e simular isso no FluidSim, pessoal. Que é, então, a função, né, que vocês vão fazer depois, então, mais tarde. Fazer a simulação, então, desses sisteminhas aí, tá? Então, este método, ele está lá no livro do Prudente de Automação Industrial, que é o nosso livro-texto, então, desta disciplina aqui, tá? Então,